E a gente sente isso, a gente sente que o grupo do Grêmio é unido e que isso também faz a diferença. E a gente sabe o quanto é importante. O Zac foi dirigente de futebol, sabe o quanto é importante o vestiário estar fechado, jogadores que se conhecem, se dão bem, brincadeira de vestiário. Isso é muito interessante num time campeão, né? E quando está ganhando, facilita, né? Quando o time está ganhando, o grupo também. O grupo é inteligente, ele sabe que isso é fundamental para ganhar, ele sabe que isso é dinheiro no bolso, é bicho. Mas também passa necessariamente pelo comandante. Não adianta tu ter um grupo com essa visão e o teu comando não for. E o comando do Grêmio, tanto o Pelaipe como o Vanderlei, tem essa característica. Tem um grupo na mão, eles têm uma relação com os jogadores muito boa. A gente está cansado de ver treinadores que têm lá os seus homens da confiança, né? Eu lembro quando o Silas veio para o Grêmio e trouxe muitos jogadores com quem ele tinha trabalhado no Avaí. A diferença que a gente tem hoje no Grêmio, um treinador extremamente vencedor e que tem nos seus homens de confiança jogadores extremamente vencedores e competentes, né? Isso faz diferença. O Luxemburgo ligou para o Elano e disse, tu tá infeliz no Santos, vem para cá. Ligou para o Zé Roberto já pensou, lá tá o Elano, lá tem... Botou o Gilberto Silva, capitão. O Gilberto Silva, o Luxemburgo tá lá. Isso faz toda a diferença. E a gente vê que ele entende, ele fala a língua dos jogadores, né? Na entrevista a gente percebe isso, quando ele conversa com a gente, ele diz que sabe que o jogador vai pra balada, que o jogador vai tomar uma cervejinha, ele entende isso. Eu acho que isso faz diferença também, porque não adianta achar que o jogador é santo, que não é, né? O Luxemburgo tem pós-graduação, mestrado e doutorado na vida com jogadores e com a imprensa também, tá? Sim. A gente cansa de ver entrevista coletiva, é uma hipnose. Luxemburgo hipnotiza. Ele administra aquilo como ninguém. Eu não diria que é uma hipnose, eu diria que a gente pergunta maçãs e ele responde bananas, como ele já cansou de dizer que aprendeu no media training. Mas é diferente, mas a imprensa tem um respeito muito grande por ele. Pela figura, por tudo que ele ganhou. O que é natural, né? Que é natural. Então ele consegue, com muita inteligência, deixar aquele 1 metro de distância. Ele dá uma intimidade até 1 metro. Ele entende a realidade. É isso aí. Tanto que ele, ao confronto, às vezes, na pergunta e resposta, depois termina, ele vai lá e te cumprimenta, te abraça, ele sabe que até porque no momento ruim dele, ele teve um momento ruim, que ele errou, livraram bonito. Se fosse um outro treinador, livraram. Quer dizer, fizeram a pergunta, cumpriram a sua etapa profissional, mas sem aquela insistência, aquela cutucada. Você acha que com o Celso Roth é mais forte isso? Tu imagina se fosse... O Luxemburgo perdeu uma Copa do Brasil muito, muito fácil de ganhar, né? E o Caio Júnior durou 8 jogos. Só pra gente fazer uma comparação. Elano fora por 2 jogos, né? Por lesão muscular. Eu confesso que até não entendi muito, porque normalmente lesão muscular tira um jogador de pelo menos 15 dias, né, de um time. Mas é lesão mesmo? Foi pelo menos o que foi passado, que a lesão muscular... muscular... grau mínimo, então, né? Pois é, porque eu vou lembrar do caso do D'Alessandro, é um pouco atípico, porque o D'Alessandro tinha tido já 3, 4 lesões musculares no ano. Mas eu lembro do médico do Internacional dizendo que a lesão do D'Alessandro, se pudesse, ela era grau meio. E o D'Alessandro ficou 30 dias fora. E não voltou ainda. Pois é. Então, eu confesso que eu não entendi, mas deve segundo ser mais o departamento médico desconforto muscular do Grêmio, uma lesão muscular fica fora dos 2 próximos jogos. Chico, o Grêmio é Elano dependente ou não? Com certeza, isso é um grande prejuízo. Aí como é que se grande prejuízo. Vai entrar o Marquinhos, né? Que não tem que até estava entrando bem nos jogos, mas não tem a qualidade, primeiro, do Elano, não tem a chegada na frente com tanta assistência como faz o Elano e não tem a condição física necessária para tanto tempo, se bem que o Elano vinha descontado também em razão do ritmo de jogo, da sequência de jogos. Agora, os números mostram isso, né, Baldasso? Os jogos em que o Elano não está, o Grêmio tem uma dificuldade tremenda. E o segundo tempo do Grenal mostrou isso também. Aliás, desde que ele saiu nos 15 minutos iniciais. E a participação dele nos gols também é muito efetivo, né? É um jogador muito efetivo. Quem é o substituto do Gilberto Silva? Naldo. O Simon não está em condições ainda? O Simon começou a trabalhar semana passada. Eu acho muito, muito difícil que ele seja o escolhido. Acho quase impossível. Que se não for o Naldo, ou é o Douglas Grolli ou é o Pablo. Que estão jogando, inclusive, a Copa Eldorado. Pois é, não tem... Não, o Douglas até concentrou, estava junto, estava no banco. Mas o Naldo entrou no Grenal e foi bem. Mas pouco o histórico... exigido. Mas pouco exigido, mas vamos lá. Por pouco tempo. Damião, centroavante, e depois entrou o Rafael Moura, com 2 centroavantes, e foi bem. Não se esqueça que ele tem que marcar o Alexandro agora, né? Que é um negócio bastante complicado. Prefiro marcar o Alexandro que marcar o Damião. Não, isso é verdade. Mas é feia falar mal do Alexandro, né? O cara é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. 8 jogos sem marcar.
Só marca quando não precisa. Esse é o Alexandre. Sempre a mesma história contra o Alexandre. 8 centroavante, 8 jogos sem marcar. Se bem que o Kleber do Grêmio está bastante tempo sem marcar também. Só que o Kleber tem outras funções no campo que são importantes. Sim, não. Gente, acho que não é tanto tempo assim também Ele sem fez marcar. 2 jogos atrás e fez um gol. Contra o Figueirense. tem certeza? Dos 4-0 fez um. Rápido break, já voltamos com mais jogo aberto aqui na Band. Voltando e chamando o meu querido amigo Paulo Bogado, que está na Expo Inter, com os destaques do Brasil Urgente. Fala aí, Bogado, eu tô de olho. Nós estamos de olho aqui, Baldasso, boa tarde a todos. Nós estamos de olho aqui, bem na pista de ovinos aqui da Expo Inter, porque daqui a pouquinho, depois do horário eleitoral gratuito, eu volto com o Brasil Urgente, primeira edição, Baldasso, ao vivo daqui, no meio das ovelhas, dos bois. Daqui, ó, com muita informação, daqui a pouquinho, muitas curiosidades também, Baldasso, você não vai acreditar, mas tudo isso você sabe. Depois da propaganda eleitoral gratuita, Brasil, gente, primeira edição, ao vivo aqui da Expo Inter. Eu tô de olho, Baldasso. Maravilha, combinado, Paulo Bogado. Chico Garcia, vamos falar da arbitragem dos jogos, a dupla Grenal e arbitragem sempre é assunto na atual condição do futebol brasileiro. O árbitro do jogo do Grêmio é... Luiz Flávio de Oliveira. Muito bem. É o irmão do Paulo famoso César. quem? Ah, é o irmão do, Irmão famoso irmão do Paulo César Oliveira. Mas tá melhor que ele, viu? Bem melhor. Aliás, E não significa muita coisa no atual estágio do Não, Paulo César. mas né? o Luiz Flávio, no atual nível que está o Paulo César, realmente, mas o Luiz Flávio é um dos grandes árbitros desse Campeonato Brasileiro, um dos bons, dos poucos bons árbitros. Ele tem feito muito bons jogos, é um dos árbitros mais regulares, não tem tido tantos erros. Se a gente pegar os principais jogos da rodada, eu não sei se Grêmio e Vasco não é o principal. Hierarquicamente, ele está lá em cima, tem com certeza. Tem que ter árbitros de ponta. Que bom, então está bem servido esse jogo. Luiz Flávio, com certeza. Luiz Flávio de Oliveira, o irmão do PC. No jogo do Internacional é o... Aí eu já coloco uma ressalva de alerta. É o carioca Péricles Bassols Cortez, que gosta de viver perigosamente, né? Porque ele é árbitro e cirurgião dentista. Olha aí. Escolheu 2 profissões complicadas, né? Pois é. Ele... Sempre operando. Talentosa. O Péricles foi FIFA 2010 e por insuficiência técnica perdeu ela em 2011 para o Gutenberg de Paula Fonseca, que encerrou a carreira já fazendo denúncias contra o antigo presidente da CONAF, Sérgio Corrêa. Em 2012, na falta de algo melhor, né, por questão política, voltou para a FIFA. Ele é FIFA, mas não tem a condição para isso. Muito bem. Bom, em relação à arbitragem, a gente tem a imagem negativa que vem, mas a gente tem que fazer a referência que já foi feita ontem, mas tem que se sublinhar da boa arbitragem do Voaden no Grenal. Foi bem, né? O Luiz Fernando Záquia. Se discutia que se tinha que vir árbitro de fora, o gaúcho. Botamos aqui o time todo, né? Ficou o Daronco e o Márcio Chagas nas linhas de fundo, o Jean-Pierre na reserva e o Voaden apitando muito bem. Foi bem, foi bem. Foi bem? Foi muito bem. Acho que apitou bem e teve sorte, no meu entendimento, naquele último lance. Porque se aquele lance que o Altemir errou, ao dar impedimento do Rafael Moura, se dá gol, aí dava uma confusão. Mas ele foi muito bem. Os lances todos duvidosos aqui, e discutimos ontem lance por lance, ele acertou em todos. Vamos ao nosso gol do dia e é um momento histórico para o futebol gaúcho. Ele está indo embora. Já já. O gol de Jajá contra a Ponte Preta, aquele que pode ter sido o último gol do meio atacante com a camiseta do Internacional, é o nosso gol do dia. Vamos acompanhar. Gol do dia. Há 10 dias, Luciano Davi disse que era quase craque. E agora ele está indo embora, Luciano Davi. Abriu mão de um quase craque. Não, acho que está mandando embora porque é quase. Se fosse craque... Se fosse craque, segurava. Agora é interessante, o Internacional diz aqui a Dainá, o único armador em condições do jogo contra o Curitiba é o Fred. Que não é... E o Jajá nem viaja, então, para o Curitiba. Não, nem treinou hoje. E o João Paulo? Já deve viajar, aliás, para conversar com o clube, com o Metalist para acertar. É o Metalist da Ucrânia, o time do Tyson, né? Isso. O Internacional não ganha nenhum centavo no negócio. Só deixa de gastar. Na verdade, o Inter está pedindo um pouquinho. Está tentando pedir um pouquinho para ver se consegue levar. Isso aí, no bom e velho português,
querer se livrar do jogador. Mas tu quer te livrar na hora que eu não tenho alternativa. Tá. Para banco vai. E se dá uma zebra lá com o Fred, quem é que vai jogar? Quem é que vai estar no banco na meia? Quem fica é Marcos Aurélio, é Lucas Lima, E é o outra Mike, coisa, o João Paulo. se tem problema extracampo, já tinha 20 dias atrás. Não passou até agora. Nós todos conhecemos os problemas extracampo. Mas de repente tentaram até pelos desfalques, como está voltando todo mundo, ó, um boné, um abraço. Sim, mas quando espera mais uma semana. Se eu esperei tanto tempo, espero o jogo de Curitiba. Porque se tu começar mal contra o Curitiba, começa mal no segundo turno, foi pro saco. Se começa bem, bom, ganhou do Curitiba, vai jogar domingo contra o Já Flamengo. não é solução. Não é, mas é alguém no banco do lugar. Não podemos querer dar responsabilidade para os meninos e achar que eles vão ter que entrar e resolver o problema que não foi criado por eles, que foi criado pelos outros. Interessante que o Fernandão há poucos dias diz o Jajá é um cara que eu confio muito, tem bom potencial e tal. 10 dias depois. Mas também disse que ele precisava rezar para saber qual Jajá entrava em campo. Ele era muito disperso, né? Desligado no jogo. Não, entendo que nós não estamos dizendo aqui que o Jajá é um artigo de luxo, né? Nada disso. Jogador com as suas deficiências importantes, mas poderia servir como opção. Que chegou avassaladoramente, né? Sim. Fazendo gols e jogando bem, e o Jajá patada e tal. Aí começou a fazer a festa com o Jô, foi pra Alvorada, voltou. Continuou fazendo festa. Aí é complicado também. E o torcedor até teve uma confiança nele, mas depois não dava mais, né? Muito bem, nós vamos ficando por aqui com o Jogo Aberto RS. Amanhã nós chegamos e voltamos com tudo de importante sobre mais uma participação da dupla Grenal na rodada do Campeonato Brasileiro. Grande abraço a todos e até amanhã! Alô, gente! Que beleza! Olha, sim, é verdade. Eu agora tô na Band. Tô acumulando energia aqui para poder apresentar em breve um quadro, um programa sensacional que vai revelar grandes talentos. Aguardem. Sucesso! Me disseram que ela foi vista com outro. Comece o seu dia junto com a gente. O que aconteceu no Brasil e no mundo? As primeiras notícias do dia para você sair de casa bem informado. De segunda a sexta, 15 para 7 da manhã. Primeiro Jornal. Interrompemos nossa programação para a exibição da propaganda eleitoral gratuita.